capítulo 1. Mas agora nós vamos estar, já passamos para o capítulo 2. E se você perdeu, ele está postado na internet, capítulo 2. E nós vimos assim, a primeira parte deste capítulo. Tá? Capítulo 2, que seria o pacto da igreja propriamente dito. Então já passa. Não, capítulo 2 nós vimos tudo, que é sobre o pacto propriamente dito. E agora nós estamos no capítulo 3, que é nosso interesse mútuo. Então eu gostaria que os irmãos, alguém abrisse para nós em 1 João, em Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Pode ler. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ok. Quando a gente fala levar as cargas uns dos outros, isso quer dizer que eu tenho que pensar no outro, né? Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, enquanto nós vamos estar estudando a Tua palavra cada vez mais. Que o Senhor nos dê a bênção, Senhor, de aprendermos mais e mais do Senhor. Ok? Irmãos, eu vou ter que explicar aqui para os jovens e aqueles que não ouvirem ainda. Já está postado, né? Mas como não era na sala deles, talvez eles não leram, não ouviram, né? Então, o que é pacto? Então vamos lembrar o que é pacto. Olha, pacto lembra que nós lemos o que é um exemplo de um pacto, tá? Então pacto é uma promessa, uma aliança, que quando a gente se torna membro da igreja, a gente se compactua uns com os outros de estar fazendo determinadas coisas uns pelos outros. Lembra quando nós falamos sobre o pacto, nós vimos falar assim, olha, o pacto, todo ele tem que estar respaldado na Bíblia. Então eu não posso colocar aqui, ó, prometo que vou ajudar financeiramente os irmãos. Está na Bíblia isso? Não. Mas está na Bíblia, que faz parte da lição de hoje, que eu devo cuidar, e vou fazer quem? Quem vai fazer? Através da igreja. Certo? Vou ajudar aqueles que precisarem. Aqui a Bíblia vai citar órfãos e viúvas, tá? Então, na verdade, tudo na Bíblia é coisa geral, que eu me comprometo a fazer, né, de acordo com as Escrituras. Em outras palavras, quando você vê lá no nosso estatuto, tem lá deveres dos membros, tá? Que esse estatuto a gente colocou em registramos no cartório, porque ela tem a parte legal, mas também tem a parte nossa do como funciona internamente algumas coisas. Então o nosso pacto, ele pega aquela parte lá dos deveres dos membros, e a gente faz um pacto em relação àquilo ali. Tudo aquilo que é meu dever como membro de uma igreja, eu faço uma aliança. Como eu estava passando por essa lição, lembra que eu falei assim, olha, esse pacto é entregue para cada membro, e cada membro tem igreja que fala assim, você assina e me devolve. Mas olha, eu vejo que esse procedimento, se alguém não está disposto, não está o coração pronto para obedecer a palavra de Deus, você assinar um papel vai fazer você ser mais obediente? Não vai, né? Não adianta. Não adianta eu dizer para você assim, olha, você tem que fazer isso aqui, ó, porque você assinou. Não,
é muito melhor eu exortar você, se você não está fazendo, irmão, você precisa cumprir isso, porque a palavra de Deus diz isso. Aí eu mostro para você na palavra de Deus. Mas nós descartamos a questão do pacto. Nós colocamos: o pacto é interessante para que você tenha ele, porque está resumido seus deveres como membros. Você vai ter ele em casa, de vez em quando a gente lembrar dele tudo, e você vai assinar apenas que você recebeu aquele pacto, que você tem ele na sua casa, que eu entreguei para você. A assinatura é só nesse sentido: você recebeu uma cópia, tá? Assim como nós fizemos também com os estatutos. Quando você recebeu os estatutos, você não assinou que recebeu? Então é a mesma forma. Então o pacto é mais ou menos isso. Então é aquilo que é responsabilidade dos membros, que eu coloco como comprometo-me a isso e tal, ok? Nós ainda não temos esse pacto. Nós vamos estar redigindo, fazendo, levando para a assembleia, tudo, tá certo? Mas é uma coisa muito simples. E o que nós vamos fazer aqui é estar estudando aquilo que é dever da igreja. E quando a gente fala dever da igreja, é dever meu, seu, de cada membro, tá? É dever de todos nós. Então a primeira coisa é levar a carga uns dos outros, ok? Então quando a gente fala levar as cargas uns dos outros, nós estamos pensando aqui em algumas coisas importantes. Primeiro, eu vou orar, ter o compromisso de orar uns pelos outros todos os dias. Isso está no nosso pacto. Eu vou estar orando uns pelos outros. Isso é muito importante. Mas você tem que fazer esse pacto com Deus. E quando você assina ou você recebe esse pacto, você está fazendo o compromisso com os homens. Mas o seu compromisso com Deus é o mais importante. Por quê? Porque não adianta a gente fazer compromisso com os homens se não fizer com Deus. Eu não vou cumprir, não vou obedecer. Ok? Então, quando eu digo que eu vou estar levando a carga dos irmãos, então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou ter um compromisso de orar por cada irmão da igreja. Certo? É claro que, por exemplo, nossa igreja é pequena, dá para você orar todos os dias por todos os membros, tranquilo, né? Mas se Deus nos abençoar, que nós precisamos, que nós crescemos e precisamos, talvez até mudar de lugar, comprar um prédio mais amplo, tal, provavelmente não vai dar para você orar para todos os membros todos os dias. Talvez nós teremos que seguir o exemplo bíblico ali, de uma tal forma estar dividindo a igreja. Fala dividir a igreja, não é criar partido, mas é dividindo em grupos de 50. Lembra que a Bíblia fala dividir em grupos de 50, de 100, tá? Para aqueles grupos menores, pelo menos para aqueles grupos menores, eu posso estar tendo a comunhão e orando. Mas isso é um problema que pode estar criando partidos e interesse só com aquele grupo. Então nós também teremos o nome de todo mundo, e eu vou estar fazendo o compromisso de orar por todos, talvez não uma vez por semana, não uma vez por dia, uma vez por semana, dependendo do tamanho, ou uma vez por mês, dependendo do tamanho da igreja. Porque aí, se eu faço essa divisão em relação aos grupos, esse grupo também tem que ser fazer rodízio, para que não seja apenas aqueles grupos fazer panelinhas da igreja. Então tem que estar sempre tendo rodízios para poder conhecer todo mundo da igreja. Isso é muito importante. Eu espero ter esse problema na igreja, ou seja, precisar ter muita gente a ponto de precisar estar organizando isso. Esse seria um problema muito bom, né? Para ser resolvido, né? Muito bem, então eu tenho que ter esse compromisso de orar, mas eu preciso exortar uns aos outros. Bom, aqui nós conhecemos todo mundo, né? Agora, exortar, irmãos, eu tenho que exortar com sabedoria, exortar com mansidão. Porque
Se você não tiver sabedoria, se você não tiver tranquilo para exortar na palavra de Deus, é melhor ficar calado. Sabe por que você vai exortar? Talvez você vai criar mais problema. Em vez de você ajudar o irmão a resolver aquele problema, você vai estar criando outro problema. Tá? Então vai ser aquele problema que não resolveu e mais um que foi criado. Então, se você não está preparado para exortar com amor, com mansidão, é melhor não exortar. Mas a nossa faz parte também da nossa obrigação, procurando exortar uns aos outros. Quando a gente está pregando, isso aqui é uma exortação que a gente faz. Bom, vamos orar para todo mundo. Estou exortando a igreja, certo? O pastor faz muito isso. Então, se você tiver uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus, você vai exortar também. Só que você não vai pegar um texto aqui, ler o versículo e depois começar a exortar, sendo que aí a gente pergunta que está ouvindo lá, pergunta, o que isso tem a ver com o texto? Aí não é mais a palavra de Deus, é você que está falando. Então aí é melhor você fazer pessoalmente, entendeu? Porque você quer dar um recado, vai ser pessoal, então você, né? Então não adianta você usar a palavra e usá-la como pretexto. A palavra de Deus não pode ser usada como pretexto. Então você tem que exortar, você pegar a palavra de Deus. Então se você ler lá na palavra de Deus, em Efésios 5, 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente for bom para edificação, aí sim você pode exortar em relação ao uso da língua, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, etc, assim por diante. Porque você está usando a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, você está deixando Deus falar e Deus vai exortar. Então não é você. Se você usar um outro texto que não diz nada, então você não tem o respaldo de Deus para fazer isso não. Tá? Muito bem. Então exortar uns aos outros. É muito importante orar uns pelos outros, exortar os outros. Se eu puder, se eu tiver condições, se eu tiver maturidade, também ajudar o pastor no aconselhamento. Mas aqui tem que ter maturidade e tem que ser um ministério com o pastor. Quer dizer, o pastor tem que dar o aval, porque esse é o ministério pastoral, mas muitos ministérios nesse sentido têm equipe, certo? Principalmente se a igreja cresce, o pastor precisa de uma equipe para trabalhar no aconselhamento, tá? Então aí, tem uma forma que eu vou fazer também. E existem outras formas, irmãos. Bom, nós passamos aqui pela primeira parte, que falamos sobre a questão só um minutinho, deixa eu sintonizar aqui. É do nosso interesse mútuo, é isso. Nós falamos do nosso interesse mútuo. E começamos a falar sobre os órfãos e as viúvas. E nós, ao falar sobre os órfãos e as viúvas, nós temos uma passagem bíblica que regulamenta como que a igreja tem que passar. Então, dentro desses órfãos e viúvas, está aqui um trabalho social. Então, trabalho social, o que é um trabalho social? Então, órfão é alguém que não tem pai e não tem mãe. Viúva é alguém que não tem marido e não tem como se sustentar. Entende? Nesse tempo, irmãos, o governo não dava nada. Na verdade, o governo, nesse tempo aqui, era o Império Romano, ele só tirava. Ele só arrancava, não dava retorno de forma nenhuma. Porque era o Império, era dominado. Os judeus, a maioria dos países ali, eram dominados. Então não havia o porquê deles ter trabalho social. Então, quem acabava fazendo esse papel, essa função, era a igreja. Mas, por isso que ele dá algumas regras interessantes aqui na palavra de Deus, para poder
dizer quem deve ser viúva, quem deve ser considerado viúva. Ele coloca uma das coisas que nós já vimos, lembra? Que é, primeiramente, se você tem alguém da família que é viúva, que precisa de ajuda, precisa de você, tá? Você, como membro da família, você vai ser o primeiro, tá? Contribuindo ali. Você vai assumir essa função, tá? Então essa é a primeira coisa que a Bíblia fala. Segundo lugar, ela dá até a idade que deve ser considerada viúva para você ajudar, 60 anos para cima. E ela dá alguns regulamentos, eu não estou devagar porque nós já passamos por isso. 60 anos para cima. Depois fala que deram bom testemunho. Então mostraram pela sua vida que eram mulheres piedosas. Não era apenas pessoas aproveitadoras. Não é qualquer pessoa chega aqui, ó, eu sou viúva, quero ajuda, certo? Não é assim. Essa não é a prioridade. Não que a gente não possa ajudar, mas a Bíblia fala que eu tenho que ajudar primeiramente aqueles que estão no nosso meio. Eu posso ajudar também, posso ter trabalho social também com o de fora. Só que com os de fora eu não consigo resolver todos os problemas, certo? Não dá para resolver todos. Então eu vou ter que ver quem? Aqueles que estão vindo na igreja, ou aqueles que só vem a criança, mas os pais estão carentes, então eu vou ajudar os pais. Então aqui vou priorizar esses que estão ali, e dependendo do tamanho da igreja e das condições financeiras da igreja, ela pode estender esse ministério social, que sai da sua, ajudou todo mundo que é da igreja, ninguém está passando necessidade, então aí estende também para a comunidade. Mas ele não vai conseguir resolver o problema do mundo, porque as necessidades são muitas, tá? Igual nós estamos vendo aí, as pessoas estão recebendo R$600 do governo. Então, nós vamos fazer uma compra de verdura para 4 pessoas. Nós, tirando a carne, eu comprei carne também. Com a carne ficou 370, mas tirando a carne ficou R$300, só de verdura e fruta. Quer dizer, se a pessoa faz 2 compras, já foi R$600. Mas se ela não tem aqui, que é essencial, ela não pode fazer essa compra de verdura e fruta. Então R$600 não dá para muita coisa. Não quer dizer a pessoa recebeu, não está precisando. Será? R$600, você conseguir viver com R$600, 4 pessoas, estou falando em 4 pessoas, né, gente? E na sua maioria as pessoas às vezes têm muito mais do que isso, às vezes, né? Então a gente tem que pensar. Então, mas olha, a Bíblia mesmo dá a regulamentação. Então, olha, primeiro os nossos, depois aqueles que têm a ver conosco, e se nós tivermos ainda condições, pode abranger mais, tá? Senão a Bíblia deixa bem claro como é que eu posso fazer. Não deixa dúvida, irmãos. Especialmente essa passagem aqui de Timóteo. Que nós vimos aqui, 1 Timóteo 3, o 2 Timóteo. Eu tenho essa passagem apostada, então por isso que eu não estou lembrando agora. Muito bem, então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Então, nosso estudo de hoje, eu gostaria que nós fôssemos para Jó 29:13. Eu posso passar para os irmãos? Vou passar para os irmãos? Jó 29:13. O Kim pode ver. Atos 6:13 na Silvana. Essa passagem que eu estava querendo, 1 Timóteo 5, 3 a 14. 3 a 14. Aqui as orientações de quem tem que ser considerado viúva. Vou colocar essas 3 passagens então. Ô Kim, eu vou deixar você ler essa última, tá? Você tem uma voz mais possante? Então eu vou. 1 Timóteo 5, 3 a 14, tá?
Aí a irmã Silvana ficou com. A irmã Silvana ficou com. Passei já? Atos, tá. Então aí põe quaderno ler Jó 29:13, tá? Pode ser? Então primeiro eu quero que a gente leia Jó 29:13. Então, quando Jó falava dele mesmo, você falando sobre aquele das obras que ele realizava, ele dizia que ele fazia rejubilar o coração da viúva, quer dizer, trazia alegria. Veja, gente, muitas vezes um pouquinho que a gente ajuda, especialmente nesse momento que nós estamos aqui, né? As pessoas hoje não estão precisando só o básico hoje, o álcool gel é básico hoje, sabonete é básico, material de limpeza hoje é básico, certo? Então, nesse momento de pandemia, não é só arroz e feijão, então é básico. Inclusive, nós estamos pensando aqui, irmãos, nós fazemos, né, aqueles que puderem, é claro, né, fazemos várias cestas básicas, cesta básica incluindo esse material, ou talvez mais esse material do que outra coisa, e dando para os pais daquelas crianças que estão vindo na igreja, que a gente sabe que eles precisam, tá? Então, se eles têm o sustento, se eles têm minha garganta arranhando, viu, gente? Não é o corona, não, com a graça de Deus, né? Então é o seguinte, se nós estamos vendo isso, então a gente tem que estar pensando nisso, as coisas básicas mesmo, para estar contribuindo com essas pessoas com amor, tá certo? Então nós vamos estar depois escrevendo no grupo, e a gente está falando, não posso assumir uma família não, tá? Mas se você puder, porque a ideia seria adotar uma família, mas você sozinho não pode. Então, olha, eu posso ajudar, tudo bem? Porque, suponhamos que você não pode contribuir com tudo, você pode ajudar. Eu vou ajudar com o álcool gel, vou ajudar com um sabonete, que é a coisa mais barata, né, das coisas que precisa, é mais barato para das coisas que precisa, né? Se você não falar nada, porque você não pode, então não tem problema, tá certo? Então a gente vai colocar no grupo depois, tá? Dessa necessidade. Obrigado. Já fiz errado, mas é eu mesmo, comigo mesmo que problema. Bom, então vamos agora ao outro versículo, Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ok. Então por que foi escolhido diáconos na igreja? Aí a escolha dos diáconos, lembra? Escolheram 100 diáconos. Por que foi escolhido diácono na igreja? Os irmãos lembram lá do contexto? Para que precisava dos diáconos? Ajudar no serviço. Exato, ajudar no serviço social, servir as mesas, servir as viúvas. E ali tinha muita viúva. Por que tinha tanta viúva naquele tempo? Porque os maridos geralmente eram soldados, né? Ou eram soldados, né? Que o emprego que tinha mais ou menos era basicamente isso. Então, eles eram soldados. E soldado no Império Romano estava sempre expandindo, estava sempre em guerra, poderia perder a vida e muitos perderam.
Então tinha muitas viúvas. E o Império Romano não assumia a família dessas pessoas. Então as igrejas tinham que assumir. Então lembra ali que estava tendo muitos problemas ali, cada um. Aí as viúvas dos helenos, os irmãos sabem que nação que é dos helenos? Não, vocês que estudaram aí rapidinho, vamos lá. Jovens aí. Os helenos. E o jovem mais velho? Não. Não esqueça. Os helenos são os gregos. Os helenos são os gregos. Tá? E aqui provavelmente está se referindo não somente aos gregos, mas aos estrangeiros, aqueles que não eram judeus. Tá? Ali é traduzido como helenos, né? Mas provavelmente eram as viúvas. Então o que estava acontecendo? Então, estavam sendo. Que ali, olha, a igreja de Jerusalém tinha pessoas de várias nações. Lembra quando eles falaram em línguas lá? Quantas línguas foram faladas lá? Quantas? 14 línguas. 14 línguas foram faladas ali, diferentes, né? Quando houve o dom de línguas sendo manifesto ali, 14 línguas diferentes. Então por que precisou de 14 línguas diferentes? Porque tinham 14 pessoas com línguas diferentes ali, e todos eles ouviram agradecer a Deus na sua própria língua. Então eram pessoas de várias nações. Então provavelmente quando o autor escreve os helenos, ele está se referindo não somente aos gregos, mas também a todos os gentios, que os judeus então chamavam todo aquele que não era judeu de gentil. Ok? Muito bem. Então é isso aí. Então os diáconos foram criados exatamente para isso, para poder servir as mesas, para fazer esse trabalho social. Tá? Então isso é muito importante. Então agora vamos ler aqui, você lê bem alto, para sair sua voz aqui, ó. 1 Timóteo 5, 3 a 14, são vários versículos. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendem primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia, em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que a infiel. Nunca se escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também parauleiras e curiosas, falando que não lhe convém. Ok? Até o 13 mesmo, até o 13. Muito bem, então os irmãos viram aí que tem algumas regrinhas, né? Para a igreja considerar a viúva aqui, né? É claro, irmãos, isso aqui são algumas regrinhas dentro do contexto daquela época, tá? Mas os princípios ficam aqui. Então a pessoa que vive desordenadamente e querem que a igreja sustenta, entende? Não é esse o princípio aqui. Então por isso quando a gente vai fazer a obra social, nós temos que ver de acordo com o que a Bíblia ensina. Então primeiramente, primeiro se a viúva é da sua casa, você assume.
Tá? É o que está dizendo aqui. Em outro lugar, outra coisa, elas têm que ter mostrado a vida piedosa diante do Senhor. Ok? Então isso é importante. Agora vamos prosseguir. O pobre também é um outro grupo de pessoas. Quando o Senhor Jesus trata de pobreza nas Escrituras, e mesmo da escravidão nas Escrituras, ele não julga, ele não condena, ele não faz nada disso. Porque o objetivo, tanto de Deus como dos apóstolos, não era entrar nessa questão política social, de usar o púlpito para estar sendo um lugar de você ser contra determinada organização social. Por quê? Parte da premissa de que se aquela organização social está daquele jeito, Deus é soberano. O que quer dizer sendo Deus soberano? Por incrível que pareça, soberania quer dizer que Ele decretou e determinou todas as coisas. Mas Deus não decretou as coisas que estão acontecendo, as injustiças sociais. Bom, Deus decretou no sentido de que se o homem fizesse isso aconteceria, isso e isso. Lembra quando, um exemplo disso é quando o povo de Israel pediu um rei. Deus falou o seguinte: tudo bem, vocês querem um rei? Então vocês vão ter um rei. Só que o rei, ele vai fazer isso, isso e isso. Ele vai consumir muito do dinheiro, vai consumir muito dos impostos. Mais ou menos isso que ele estava falando ali. Certo? Quando fala assim que Deus decretou tudo, não quer dizer que Deus não responsabiliza os homens pelas suas ações. Porque na verdade nós sofremos as consequências das nossas ações. Então é responsabilizado tanto o rei, aquele que está no poder, no nosso caso é o presidente, né? Aquele que está no poder, ele é responsabilizado por aquilo que ele fez e para aquilo que ele deixou de fazer e poderia ter feito. Eles vão responder para Deus, seja ele um crente fiel ou seja ele um ímpio. Eles vão se haver com Deus, mesmo que seja ali no Apocalipse, ali tudo, eles vão se haver com Deus. Então Deus, Ele responsabiliza cada ser humano, tá? Então quando nós entramos nessa questão aqui, Jesus Cristo falou assim: os pobres sempre os tendes convosco. Quando ele fala que eles têm sempre os pobres com eles, vamos ver aqui esses versículos, João 12, 8, Deuteronômio 15. Então vamos conseguir. A irmã Alexânia, João 12, 8, o Davi, Deuteronômio 15, 11. 12, 8. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ok? Então, tá vendo aqui que ele não fez crítica, assim, não, gente, então vamos fazer o seguinte: nós vamos, tem que ser um negócio seguinte, tem que ter igualar socialmente todo mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo era comunista? Ele não era. Mas ele é capitalista? Também não era. Certo? Ele era um homem de Deus, e ele estava aqui para ensinar algo muito mais importante do que os problemas e as diferenças sociais que nós temos, que era o grande problema, que era o pecado das pessoas, o problema espiritual. Porque os judeus estavam aguardando um Cristo que fosse resolver seu problema social, que fosse tirar eles da serventia do Império Romano. E quando veio um Cristo
que não fez isso, eles rejeitaram Cristo. Quando veio Cristo que morreu, foi morto sob o Império Romano, eles se frustraram. Até mesmo os discípulos se frustraram. Lembra dos discípulos ali no caminho de Emaús, quando estavam totalmente desiludidos? Mas o que Moisés ainda não contava é que Jesus Cristo ia ressuscitar. Então, quando Jesus fala essa frase, ele está falando que eles não teriam ele para sempre. Então, que a prioridade agora era aprender dele, era estar com ele. Que os pobres iam ter outra oportunidade para ajudar os pobres. Certo? Lembra quando Judas falou, por que não pegou esse perfume? Foi quando a viúva, o contexto que quando a viúva derrama o perfume sobre os pés dele, aí Judas Iscariote fala assim, por que não se vendeu e deu aos pobres? Ele depois explica lá, né, que ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado porque ele era o tesoureiro e ele pegava dinheiro da caixinha deles. Então, aqui, né, foi nesse contexto que Jesus Cristo falou assim, ó, os pobres sempre têm convosco. Vocês vão ter oportunidade para ajudar os pobres. Tá? Então nós temos que lembrar isso. Então, pobre, irmãos, aqui não é o sentido de rico e pobre, porque na verdade as nossas classes sociais são, nós temos rico, classe média, pobres trabalhadores, mas que conseguem manter, e tem aqueles, irmãos, que estão numa situação de praticamente miséria mesmo, ou então de muito aperto, certo? E existe aqueles que são miseráveis no sentido de não ter nada, viver na miséria, aqueles que não tem nada. Morador de rua. Morador de rua, coisa assim. E morador de rua nem todos, pastor. Morador de rua nem todos, porque tem uns que moram na rua, eles têm família, tem. Tá, isso, às vezes perdeu conta. No equilíbrio. Mas, então existe esse tipo de pessoas, mas não é só isso não, gente. Tem pessoas vivendo no estado de miséria que estão no núcleo da família, não só esse grupo não, tá? Que vive no estado de miséria, principalmente lá no Nordeste, que às vezes falta água, a terra está faltando chuva, não tem como plantar, o governo não faz nada para trazer água, e assim por diante. Então as igrejas lá provavelmente vão ter muito trabalho nesse sentido com os pobres, tá? Então basta a gente conhecer um pouco a nossa comunidade, que as necessidades vão aparecer, ok? Pastor, esse tipo de gente aqui no nosso meio berrante, não é fácil detectar isso não. Aquele que necessita mesmo, não é fácil não. Muitas das vezes nós estamos ajudando pessoas que não precisam ser ajudadas, porque essas pessoas não deixam transparecer a aparência dele ali de necessidade. Às vezes um copo d'água está alegre, respeito, mexendo para aqui para ali, um copo. Não, sempre vai ter, irmãos. Nessa questão da ajuda do governo, tenho certeza que tem muita gente que está pegando e que não precisa. Entende? Infelizmente, pessoas que às vezes não precisam pegam. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência, tá? Por isso que a igreja tem que conhecer. E fazendo esse trabalho ao mesmo tempo social, evangelístico, você vai estar na cara da pessoa, você vai conhecer as necessidades, conhecer por que a pessoa está desempregada. Talvez está desempregada porque tem vícios, a pessoa não consegue permanecer no emprego, assim por diante. Então tem todo um contexto que você vai conhecer o contexto quando você fizer aquele trabalho, tá certo? Então, mas eu não posso descartar essa possibilidade, tá? Então a igreja não pode descartar essa possibilidade. É claro que tem dentro dessas regras aqui, de acordo com as necessidades, de acordo com as condições da igreja, tá? Então eu preciso demonstrar amor, e eu só vou julgar depois que eu conhecer a pessoa. Então eu não posso ficar desconfiado da pessoa e julgar que ela está passando para trás, que ela não tem necessidade, etc. tal. Tá? Eu sei que tem muito malandro, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, tem uma vez que
Tem um dia que uma pessoa morava em Ribeirão Preto nessa época, queria um dinheiro para comprar um passe de ônibus. Lá só entrava no ônibus com passe. Então eu falei assim, não, tá, eu vou comprar o passe para você, vou te dar o passe, porque eu desconfiei dele. Eu falei assim, ó, se não for primeiro, ele vai pegar o ônibus, vai sair. Então eu vou te esperar lá, você tem que ir lá, tá, eu vou esperar o ônibus lá com você. O ponto de ônibus era na porta da igreja, fiquei esperando o ônibus. O ônibus começou, a hora que o ônibus veio, chegou pertinho, a hora que o ônibus chegou perto, ele correu. Quer dizer, ele não precisava, né? Mas ele levou meu passe, mas tudo bem, mas pelo menos eu sabia, se ele for lá de novo, eu já sei quem é, né? Pastor, uma vez também, quando eu que era da outra igreja ainda, tinha uma mulher na porta, uma vez no final da programação de jovens, ela veio, contou uma história mirabolante, lá que ela morava em outra cidade, e tinha chegado, e o parente dela não estava em casa, que a gente tinha combinado, e ela não tinha onde passar a noite, a gente não podia ceder a nossa casa só para ela passar aquela noite e tal. Aí o Mazuquinho ficou realmente assim, se compadeceu dela, né? Ele levou e falou, não, a gente vai te levar para você passar a noite lá na rodoviária, que lá é mais seguro, tem sempre alguém, né? Não fica sozinho e tal. A gente levou ela lá no nosso carro, comprou um salgado e tudo, né? Aí tá, a gente ficou até com consciência pesada de ter levado ela para nossa casa, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser receptivo, né? Hospitaleiro. Aí passou o tempo, muitos anos, aí esse tempo atrás, bateu lá no meu portão, eu abri, era ela. Aí ela contou outra história mirabolante, que ela tinha não sei quantas crianças em casa, e eu olhando para a cara dela, pensando assim, gente, não tem base não. Aí ela terminou de falar assim, mas você não é aquela mulher com aquela vez que eu tinha levado lá na rodoviária? Mas pra que eu falei isso? Ela ficou brava comigo e falou, não, eu não te conheço não, me xingou de tudo. Então eu peguei e falei, já fechei o portão e entrei, falei, não. Então existem essas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, é só isso. Por isso que a nossa ajuda tem que ser exatamente para quem a gente já sabe que precisa mesmo, para não correr esse risco. Porque histórias, todos nós devemos ter histórias assim. Né? Eu tenho várias histórias, pessoas que tentaram, e alguns talvez até passou para trás. E dependendo da pessoa, às vezes eu prefiro dar R$1 ou R$2, porque você está lá, está naquela circunstância, às vezes a gente tem que estar, não sei, então às vezes eu procedo desse jeito, porque às vezes a pessoa sabe que está com o bafo e você sabe que ele vai, mas está lá, então se eu der o dinheiro você vai embora, vai. Então, ok. Pastor, nós vamos ter que usar muita sabedoria nesse resto de ano, nesse sentido que você acabou de dizer, porque vão se misturar muito. Até hoje tem não sei quantos milhões de pessoas que já perderam o emprego e vão perder mais. E a coisa vai apertar mais um pouquinho. Então vai ter que ter muita sabedoria, porque vão se misturar muito. É a hora que a gente puder sair, meus irmãos. É bom que a gente vai sair para evangelizar e a gente vai conhecer as pessoas. Conhecendo as pessoas ali, no seu lugar, tá? Não é ajudar quem vem aqui com a história mirabolante. Geralmente essas pessoas são estelionatários. Geralmente são. Bom, então, vamos para Deuteronômio 15:11. Pode, é você. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Ok, nunca deixará de ter o pobre na terra. Então, aqui já está dizendo. Então, isso, no caso, gente, eu creio que nos anos que Cristo for reinar, aí sim vai ter justiça. Então, mas fora disso, irmãos, a palavra de Deus está falando aqui, ainda não, muito bem antigo, né? Não haverá. Muito bem. Então nós temos algumas coisas aqui que nós temos que estar lembrando e pensando nisso. Então pensando
isso aqui seria uma ajuda material e trabalho social, tá bom? O bem-estar, também nós temos que nos preocupar com o bem-estar. Muitos servos de Deus são afligidos fisicamente e nós precisamos socorrê-los. Às vezes a pessoa está doente, está com uma necessidade ou temporária, uma doença temporária, ou talvez uma doença crônica, que a pessoa não vai precisar da nossa, quer dizer, numa perspectiva de melhora, talvez. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o bem-estar. Então, por exemplo, nós temos uma membro da nossa igreja que precisa de nós, certo? Agora, ela não precisa de ajuda financeira. Então, ela tem a boa aposentadoria, mas ela precisa de quê? Não agora, nesse momento não dá, né? Da nossa presença, do nosso amor. Se não pode a nossa presença, como é que eu posso ajudá-la agora, nesse momento? Ligando para ela. Ligando para ela, liga para ela, certo? É irmã Ruth, tá? Liga para a irmã Ruth. Ruth. Irmã Rosa. Irmã Ruth é lá do Morumbi. Não tem mais mulher que irmã Rosa. É irmã Rosa, não. Eu que enganei, que não é irmã Ruth, não. Então, talvez a irmã Ruth está precisando de ligar para ela, né? Então vamos ligar então para ela. Como é que ela está? E vocês conhecem, ela vai falar, deixa ela falar, é bom, certo? Então, isso é muito importante, tá? É o bem-estar da pessoa. Então pode ser nesse sentido, você dá uma palavra de conforto e um versículo bíblico que você vai ler, tá? Nada de julgar, viu, gente? Nada de julgar, você está assim porque o cara aconteceu isso aí não edifica. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Se não serve para edificação, não fala nada. Gálatas 5,13. Então, a irmã Lília, Gálatas